Foi um dos pontos também que eu gostei muito da RPG, porque no final eu notei que todo mundo cresceu muito. Eu melhorei como mestre, vocês melhoraram como players, na interpretação. O que eu gostaria de saber era em qual momento do RPG vocês mais acham que os personagens de vocês ganharam vida. Vocês realmente olharam assim e falaram, tá, depois disso aqui mudou a forma como eu via o meu personagem. Assim, acho que eu vou até chamar você, Ivan, pra falar junto comigo, que um dos Você quer pontos que falar dela também? teve uma cena, foi em conjunto eu e o Ivan participando dessa mesma cena. Uma questão dos nossos personagens é que no início eles eram meio... O Colin era muito bicho do mato, a Maia tentava se aproximar, ele se afastava. Então tinha esse conflitozinho. Você quer contar ou quer que eu conte da cena? Não, conta você, Cleide, conta aí. Como é que funciona? Sobre a questão do Colin, tem muita essa coisa como se fosse como essa dragão, né? Um soluço da vida. Teve um episódio, do nada, tipo, foi mais uma questão, porque eu abria pra players a minha mesa, eu deixava um chatzinho de RP de texto / cena pós-crédito, onde os players podiam pedir sessões privadas. Meu personagem quer fazer X coisas no intervalo entre uma sessão e outra. E foi uma das coisas que o Colin fez. Ele acabou sendo capturado por um aberrado noturno que tava atazanando a vila, atrapalhou a captura do aberrado e foi capturado. Tipo, todo mundo achou que, tipo, mano, morreu. Só que aí o Colin voltou vivo. Tipo, o aberrado não matou ele. Aí todo mundo ficou, ué, talvez deu muita sorte, porque esse tipo de coisa não acontece. Aberrados, eles têm um instinto de acabar com qualquer ser vivo que exista. Beleza, Colin voltou, a Maia ficou bem preocupada com ele. Só que, sessão seguinte, o que aconteceu? Eles não podiam sair da vila, porque a vila não confiava neles, tá ligado? E também porque o exterior da vila era perigoso, por conta dos aberrados em si. E acabou que o Colin, ele queria sair pra alimentar o aberrado. O aberrado estava ferido. E aí, o que acontece? Esse menino pegou peixes e colocou nos bolsos. E não é que ele fez um plano pra sair escondido, não. Ele foi na porta, no portão da vila, tá ligado? Só olhou pros caras e falou, não, quero sair aí. E a Maia já tinha visto ele indo, sem disfarçar nem nada, e a Maia foi seguir ele. Os guardas viram a Maia, mais alguns outros personagens correndo ali atrás, e falou, tá, beleza, vai lá então. Colin saiu, foi pro meio dos matos, só que obviamente ele é um moleque do tamanho de uma tampa, então ele foi alcançado facilmente. E aí, mano, a Maia rolou esse conflito dos dois. Agora vocês falam aí dessa parte. Imagina você, a mais velha, você tá num mundo desconhecido, as pessoas ainda estão começando a confiar em você. Aí você vê aquele moleque minúsculo, saindo sozinho pra Deus sabe aonde. A Maia ficou desesperada e ela foi atrás. Aí eles começaram a discutir e tudo. A Maia falou, não, quer saber? Você vai me obedecer. Catou o menino pelo braço e saiu puxando. Chegou um certo momento, a Aberrada apareceu pra comer o peixe, atraído pelo cheiro. E começou um conflito do pessoal que tinha vindo com a gente, né? Aí briga vai, briga vem, a Aberrada é capturado. E nisso, a gente voltando pra vila, que começou a cena que a gente realmente entrou no personagem. Tanto que a gente ficou mais ou menos 1 minuto, 2, só interpretando. Não teve tipo assim, aí eu faço isso e pego isso. E você quer contar pra eles, Ivan, o que você fez? Eu fiz alguma coisa? Conta! Discutindo com a Maia, ela em algum momento cita o fato de que os aberrados são monstros e realmente não tinham o que fazer. No momento de raiva, ele dá um soco na cara da Maia. A Maia atordoada com o que aconteceu, ela, tipo assim, ela nem vira o rosto de volta pra encarar a cena, pra encarar ele. E não fala mais com o Colin. Detalhe importante, o Colin com raiva decidiu dormir fora de... Essa sessão, inclusive, era uma sessão que era pra rolar outra coisa, tipo, eu tava só esperando eles forem atrás do gancho da sessão anterior, porque na sessão anterior eles tinham visto uns negócios na floresta que era pra eles realmente investigarem. E aí rolou tudo isso, do nada, não tava nem nos meus planos vai acontecer isso, eu só deixei eles irem, e foi uma das cenas bem memoráveis aí do RPG. Uma semana depois, os dois sempre que entravam em call estavam discutindo sobre isso. Ele tem, mano, que ele tava certo. Dimitri, diga pra nós aí qual foi a cena aí pro Rod. Pra um leve contexto, era uma missão que a gente tinha que fazer. Resumia-se a gente libertar prisioneiros. Por causa de uma habilidade do Rod, ele conseguiu libertar os prisioneiros e foi um efeito manada, assim. Cada prisioneiro conseguia liberar os outros por causa do éter, né? Então eu acho que foi interessante o jeito que o Rod conseguiu liderar aquela fuga da prisão. Eu acho que foi essa cena. Quero fazer uma pergunta pra vocês em geral. Qual que é a temporada favorita de vocês?